ajudar a avançar. E nós te reconhecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Abre comigo, irmãos, a Bíblia, em João capítulo 3, versículo 5. Não, versículo 3, perdão. Não, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Nicodemos, irmãos, que falava com Jesus, era mestre dos judeus. Paz, querida, você nos visita, né? Hoje? Primeira vez, não? Seja bem-vinda, viu? Qual que é seu nome? Verônica? Verônica, fica à vontade, seja bem-vinda, me perdoa. Todo mundo deu uma salva de palma, Verônica, que nos visita hoje. E cadê os mimos da COA? Corre, povo, corre que dá tempo de nós fazer o que nós não fizemos, que é cumprimentar os visitantes. Oh, Jesus. Hã? A tua cliente, misericórdia, como é que eu não soube disso antes? Glória a Deus pela tua vida. E hoje, só para você entender, é uma aula, querida, para as pessoas em que caminham com o Senhor, viu? Amém, glória a Deus. Estava falando para você. É uma aula para quem já caminha com o Senhor, mas às vezes se perde no caminho e não discerne as coisas, amém? Glória a Deus. Então agora você já sabe do que a gente está falando. Vamos para frente. Então Nicodemos, ele é príncipe dos judeus. Como príncipe dos judeus, irmãos, ele era muito grande. Para tu ser príncipe dos judeus, tu tinha que ser assim, um cara extremamente inteligente. Ele tinha que ser tipo, alguém conhece aqui o Augusto Nicodemos? Que ele é um cara conhecido pelo grande conhecimento dele no Brasil, né, na Bíblia e tal. Ou sei lá, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele é um grande pregador, né? Mas ele tem muito conhecimento. Mas o príncipe dos judeus é nesse naipe, era um naipe nacional. Era um negócio muito violento, sabe? É um nome de renome. Ele é um mestre. É que nem todo mundo, a gente nasceu, cresceu e viveu vendo o Drauzio Varela falar na Globo, né? E o Drauzio Varela não é tão bom assim, mas eles nos mostraram que ele era o cara, não é? O que ele fala é lei. Eu prefiro o Lair Ribeiro, amém? Amém? Se alguém não conhece, visita lá que ele é bom. E é um cara de renome. Lair Ribeiro é um cara de renome, é um cara que todo mundo conhece. Todo nutricionista gosta de falar com ele, ou de ter uma palestra com ele, né? É igual falar o cara lá que fez o 7 dígitos lá, como é que é? O 7 em 7, alguma coisa assim, né? Como é que é o nome dele? Alguém lembra? É um coach famoso aí, que ele começou com essas movimentação de lançamento na internet. Qual que é a Tati? A Tati deve saber. É 6 em 7. Aquele que fez tu ter 6 dígitos, fazer tipo mais de 100 mil em um lançamento de curso. Eu esqueci o nome dele agora. Como? Mas o Pablo Marçal é um dos famosinhos também, né? É povo, gente, que tem muito conhecimento intelectual, né? Muito conhecimento intelectual. Esse era Nicodemos, mas no nível superior a esse que vocês conhecem. Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, tu é muito inteligente, tu sabe muito de tudo, mas se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino do Pai. Sabe o que Jesus faz? Ele pega o intelecto e ele torce, e ele fala assim, ó, tem algo que é muito maior do que inteligência e conhecimento. Se tu não nascer de novo, sabe o que ele está falando? Se tu não ter uma experiência espiritual. Então tem pessoas que têm essa experiência, e no momento reconhece o Senhor como Salvador e Senhor, e confessa Ele, recebe e muda. A pessoa fala assim, ó, primeiro
testemunho é: aconteceu algo diferente aqui dentro, mas eu não sei explicar o que é. Começou a caminhada. A mente entende? Não, mas o coração sabe. Então isso é o reino de Deus. Ele está ligado com um vento, e ele fala assim: ó, não te maravilhes, que é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ele está falando assim: ó, não tenta entender com a mente aquilo que eu revelei no teu espírito. Tu só vai ter que caminhar. Tem coisas que a gente não entende. Tu imagina para Judas conseguir entender uma mulher com um vaso de perfume quebrando aos pés de Jesus, um perfume que era o salário de um ano, mais de 15 mil reais. Um perfume, ela quebrou aos pés de Jesus. Judas olha para Jesus e fala assim: Senhor, como é que tu deixa essa mulher fazer isso? Tem tanto pobre precisando de dinheiro. E aí Jesus fala assim: ó, querido, essa mulher entendeu que eu vou ser crucificado e ela está me preparando para isso. Ela está reconhecendo o meu valor. E ele falou assim: ó, e digo mais, os pobres tu sempre terá convosco, eu não. Gente, tu imagina se eu falar para alguém, um pastor falar assim: ó, os pobres vocês sempre terão convosco. O cara me crucifica. É como se eu estivesse desvalorizando os pobres. Mas como tu vai entender a mente de Jesus? Existe algo maior do que a pobreza de quem é pobre. Ele. Aquilo que vem do céu. Existe algo maior do que ser bem-sucedido na terra. É aquilo que vem do céu. E ele falou: se vocês não entenderem isso, vocês não vão ter um bom casamento. Vocês não vão ter uma boa vida profissional, porque vocês podem ter tudo, mas vão ter sempre um sentimento que falta alguma coisa. Vocês não vão ter um bom relacionamento. Vocês não vão ter uma boa igreja, porque você vai encher a igreja de pessoas vazias que não se conhecem, só frequentam culto para fazerem shows. Você vai botar um botox na boca, vai botar um botox na testa, você vai fazer o beiço mais puxado, né? Tem um limite que é bonito, amém, irmãos? Tem um limite que é bonito, mas tem um limite que exagera, né? Você vai querer botar um silicone, você vai querer colocar algo nas nádegas, você vai querer colocar algo nas coxas, você vai querer fazer unha de gel até no dedão, né? E é legal, né? Desde que não faça o alongamento. Agora, é interessante, irmãos, porque nunca está saciado. Os homens vão querer ir para a academia e ficar cada vez mais forte. Não que não pode, viu? Não que não pode, porque tem que cuidar do corpo, tem que ficar cada vez mais forte. Eu quero montar uma academia lá em casa para dar tempo de eu fazer. Mas tem homens que largam a esposa para ficar na academia. Ou o emprego. E toma bomba. Eu conheci um rapaz de 25 anos, irmãos. Ele era meu vizinho de loja. Ele morreu. Infartou. Primeiro que eu olhei para aquele rapaz, ele parecia que tinha quase uns 40. Diferente do Roberto, que tem 60 e parece 35. Tô brincando. Vocês todos têm que ver a foto do Roberto. No aniversário do Roberto, vamos botar a foto antiga do Roberto aqui. Eu duvido que alguém sabe que é ele. E, irmãos, ele morreu, sabe por quê? De tanto tomar anabolizante. Primeiro que anabolizante faz mal. Segundo, que ele tomou tanto com a vaidade de querer ser forte, ou querer ser fisiculturista e tal, que ele morreu. Ele morreu. Eu nunca esqueço quando eu recebi a notícia: o fulano morreu. Eu falei: meu Deus do céu, não acredito. A gente conversava todo dia. Eu comprava o whey dele. Meu Deus, que... até me senti mais forte agora. Para tomar com panqueca de manhã. Porque é docinho, eu não estou comendo açúcar. Então, irmão, só para a gente entender. Vaidade. A pessoa, ela tenta satisfazer algo que não tem como. Né? E tem pessoas que fazem isso na igreja. Então o cara vem, ele prega, ele canta, ele fala, ele ajuda o pobre, ele ajuda o rico, ele liberta, mas ele não sabe quem é Deus, porque ele encontrou o prazer na obra. Por exemplo, hoje eu estava sentado com a Aninha ali e eu falei: Ana, você não tem que ter a meta de ler a Bíblia. Porque tem muita gente religiosa que acha assim, ó: por que eu sou crente? Porque eu leio a Bíblia. Não. Tu tem que ter a meta de saber o que a Bíblia revela. Tu tem que entrar na revelação da Bíblia. Tu não é melhor do que ninguém porque tu lê a Bíblia. Não, minha meta de crente é ler a Bíblia 15 minutos por dia. É por isso que tu não aguenta. Se tu tiver uma meta assim, ó: eu vou aprender inglês, tu vai passar anos e talvez tu nunca aprenda.
Mas se tu tiver uma meta assim, ó, eu quero falar inglês pro lugar que eu vou e eu vou aprender para falar, tu vai rápido. O Alan sabe inglês. Por que ele aprendeu 100 vezes mais rápido? Porque ele gostava de ver coisas de carro nela, coisas de carro na internet, em inglês, porque lá a cultura é muito maior que aqui nos Estados Unidos. E ele ficava lendo e se esforçando para entender as letras lá, aprendeu. Mas ele não aprendeu o inglês, ele queria saber sobre os carros, o inglês foi a ponte. Está entendendo? Então, quando a gente vai pegar a Bíblia na mão, irmãos, a Bíblia não é o fim, a Bíblia é o meio pelo qual nós conhecemos Jesus, amém? Ela é o meio. Ela vai dizer, existe uma realidade assim, é a palavra de Deus manifesta, para que nós entremos nela. Só que a gente acha que eu vou ser mais espiritual, por exemplo, tem gente que fala, pastor, eu nem li a Bíblia hoje de manhã, eu não sou espiritual. Não, vocês sabiam que Pedro, por exemplo, os discípulos de Pedro também não leram a Bíblia? Parece heresia, não parece? Porque Pedro estava falando da palavra que o Senhor Jesus deu, ele falou e viveu. Jesus escreveu? Jesus não escreveu, quem escreveu foi João sobre Jesus. O que eu estou querendo falar para você é que essa palavra, ela é o centro da nossa vida, só que ela tem que nos levar para algum lugar. Nós não somos espirituais porque nós a temos, nós somos espirituais porque nós nos envolvemos com ela, amém? Então, o homem espiritual, ele tem uma paz indescritível. Estou falando de espiritualidade. O homem espiritual, ele não se move por aqueles pensamentos da alma, sabe? Que você tem 10 ideias por hora, e tu pensa em fazer 50 coisas por dia. Ele não se move por isso, ele acalma o coração. Ele tem um foco. Homem que é espiritual, que Jesus tentou ensinar Nicodemos a ser espiritual, ele se move por intuição, não por racionalização. O que é intuição? Se um anjo aparecer aqui agora, eu já vi um anjo, alguns, se aparecer aqui agora e falar comigo, eu vou entender o que é um anjo? Não, só que se ele falar comigo, eu vou fazer o que ele está falando, desde que seja de Jesus, né? Porque eu me movo pelo que eu vejo em Deus, pelo que eu intuo dentro de mim. Tem coisas que eu não consigo entender. O homem espiritual tem coisa que ele não entende. Por exemplo, todo mundo entra na porta dessa igreja para ganhar a vida. E aí o pastor chega e fala, tu pode ganhar a vida, mas tu tem que perder ela. Tá, mas espera aí, eu entrei na igreja para curar minha vida, pastor. Eu sei, mas quando tu largar a tua vida, tu vai ganhar ela. Quando tu deixar essa terra para viver eternidade, tu vai conseguir perdoar o teu maior agressor. Enquanto você quiser ter os direitos aqui nessa terra, tu não perdoa nem o teu filho, nem o teu marido, nem a tua esposa. Porque enquanto tu quer direito e viver bem aqui na terra, tu vai fazer de tudo para viver bem. Só que tu vai perceber que o tempo todo algo quer fazer você viver mal. Agora, se tu largar... Meu Deus, e agora qual que é a postura, gente? Se tu largar a vida aqui na terra, você vai viver. Mas como é que explica isso? Como que explica isso? Não explica, vive. Então, o homem espiritual, para muitas pessoas, para nossa alma, que é os nossos sentimentos, a nossa racionalização, o Jonathan, ele chega para mim e perguntou hoje assim para mim, pastor, qual que é o sentimento de terminar de ler um livro? Aí eu falei, um sentimento muito bom, né? Porque ele viu eu terminando um ali, ele falou, eu estou quase terminando um livro, eu vou sentir isso. O que é isso? Para muitas pessoas o Jonathan não é espiritual, porque espiritualidade parece que é o cara que leu 100 livros. Só que para Jesus isso não é espiritualidade. Espiritualidade para Jesus é quando tu se rende à verdade. A humildade do Jonathan é tanto que ele se expõe. Eu vou ter esse sentimento também. Ele é muito mais espiritual do que 80%, 70% da igreja brasileira. Muito mais.
Porque tem gente que bate no peito e mostra 10 bacharel em teologia e acha que isso é espiritualidade. Espiritualidade é humildade, é submissão, é caridade, é piedade, é compaixão, é misericórdia. Não importa o quanto a gente sabe. Não adianta eu vir aqui passar 10 horas na igreja e chegar em casa e dar pontapé na minha esposa. Isso não é espiritualidade. Então a nossa alma, ela não entende o que é espiritualidade, porque ela não é espiritual. O nosso espírito entende, existe uma bússola dentro de nós. A Bíblia diz que tem uma bússola dentro de nós que aponta para o Senhor, um desejo pela eternidade. Agora olha que interessante. O homem espiritual, irmãos, enquanto eu era debochado, irmãos, o pessoal debochava de mim. Não, porque o Marco fica carregando, quer ficar junto com os pastores, fica servindo os pastores. Se eu sentia que o pastor estava com sede, eu estava levando um copo de água. Aí eu conheci o pastor Nilson, ali em 2017. Irmãos, chegava na casa deles, tinha um guarda-roupa meio bagunçado, eu arrumava. Se tinha um carro para lavar, eu lavava. Quando ele ia, eu ia levando a bolsa dele no lado. E isso parece ser ridículo, não parece? Um homem não faz isso, um homem tem postura. Mas um homem de Deus é submisso ao coração de uma pessoa. É humilde. Então, a submissão parece loucura para quem é intelectual. Loucura! Jamais eu vou fazer isso. Homem de Deus é quem fala bonito. Talvez, irmãos, quem fala bonito é menos espiritual do que quem está lá na porta só para te dar um abraço e se sente super feliz porque está te dando um abraço. Porque se sentiu útil para o rei. Espiritualidade, ela está ligada com algo muito profundo dentro de nós. Ela não é para nós, ela é para os outros. Quem é espiritual sempre bota alguém na frente. Quem não é espiritual, presta atenção, tem duas forças. A do pecado. O que é a força do pecado? Trair a tua esposa. É pecado, imoralidade. Só que tem a força da alma. O que é a força da alma, pastor? É o ego. Por exemplo, o cara vem e eu trago aqui, sei lá, faço uma fila de 100 pobres aqui, pessoas necessitadas, e eu dou 100 cesta básica. É bonito ou não é? É bonito. Mas o que o ego vai fazer? O ego vai puxar assim, ó, eu dei 100 cesta básica, eu sou o cara. Eu faço isso. A tua igreja faz o quê? Eu faço isso aqui, ó. Esse é o ego. O ego, ele quer atenção. O ego, ele quer tomar o centro. Então, você fala com a boca cheia assim, eu sou homem que tem uma mulher só. Esse é o ego. Eu nunca traí a minha mulher. Só que também nunca teve paciência quando ela quis contar o dia na mesa na hora do jantar. Mas o ego, ele puxa, ele faz a coisa certa, mas ele distorce. Por isso que Jesus falou, não adianta vocês fazerem orações na frente da sinagoga, para que as pessoas vejam vocês orar, isso é ego. Tá, mas eles não estavam orando? Então por que Jesus pede para não orar? Porque eles estão querendo ser vistos. Isso é ego. Então existe um poder no crente, é isso que eu vou falar essa noite, que é além do pecado. Aí a pessoa fala assim, eu estou cuidando de uma criança. Tá, mas por que tu está cuidando dessa criança? Às vezes é porque tu tens uma carência tão grande que a tua vida não deu certo, e o teu ego quer fazer dar certo com outra pessoa, daí tu pega alguém para cuidar, só que tu vai acabar com a vida dela, porque tu não dá exemplo de vida para ela. Tu só dá comida. É ego. O ego, presta atenção, faz você fazer o que é certo com a essência errada. Porque o homem está no centro, não é Deus. Eu sempre pego o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, né? Por mais que o catolicismo canonizou ela. Mas, irmãos, um dia um empresário, diz a biografia dela, que chegou para ela e perguntou, mas quanto que tu ganha para viver no meio de gente com lepra? Sentindo esse fedor. A biografia diz que ela sorriu, olhou para ele e falou, se fosse por dinheiro eu não estaria mais aqui. Eu sirvo um Deus. Uau, não era sobre ela. Enquanto, sabe, eu falei hoje para Ana Júlia, por que tu não dá uma olhada de
Às vezes você tem jeito com humanas de cuidar de pessoa, né? Talvez fazer alguma coisa na área da enfermagem dela. Meu Deus, pastor, como é que eu vou limpar alguém todo cagado e tal? E ela já pensou em alguém cagado, irmãos. Podia ser alguém que precisava de uma injeção, alguém que precisava... Não, mas todo cagado, alguém que precisava dar remédio. Aí eu falei, pois é, né? É fácil eu falar, né? Mas a questão, sabe o que é? É que a gente não entendeu ainda o propósito acima de nós, porque, beleza, se eu ver a pessoa cagada é complicado. Hoje o meu filho, ele falou, papai, quero fazer cocô. Acho que foi hoje ou ontem, bem na hora do almoço, irmãos. E eu já me embrulho, quando ele vira a bunda para eu limpar, eu já me embrulho, não sei porquê, mas eu aguento. A minha esposa vai lá de boa e tal, e aquela coisa toda. Só que por que eu faço? Porque eu entendi o propósito. O meu filho é mais importante do que o cocô que ele fez. Só que às vezes a gente não entende o propósito das coisas, a gente não consegue ver além. Quando, sabe, eu fico olhando aqueles filmes de guerra, irmão, sabendo que já foi verdade, e é verdade, que nem aconteceu em Israel agora, quando cai uma bomba e a galera toda decepada, sem perna, sem braço, irmãos, eu sei que é terrível, mas imagina o consolo de você pegar alguém, botar numa maca, dar uma morfina e enfaixar o ferimento para que pare o sangue. Isso não tem preço. Então às vezes a gente não consegue compreender, porque o nosso ego, ele fala, eu não vou tocar nisso daí. Quando a Havana vai limpar o banheiro aqui, né, Havana? Eu vejo a Havana limpando o banheiro com uma alegria, eu falo, mas só pode ser a Havana mesmo, né? Esse povo que limpa, porque é fedido o banheiro masculino. Aquele mictório, então... Só que por quê? Porque ela vê, sabe o que a Havana vê? Ela já vê, não, eu quero botar isso tudo em ordem, eu quero tirar sujeira aqui e tal. Ela já vê bonito, porque ela não está centrada no ego dela. Eu acho tão lindo, irmãos. Tem uns caras aqui que a gente fala assim, ó, eu estou precisando pegar tal coisa lá em casa. Para mim é uma lástima, porque o meu ego, ele quer ficar aqui quentinho dentro da igreja, não quer pegar moto. Aí o Júnior chega, não, pastor, eu vou lá. E pega a moto e cruza lá o escambau e vai pegar o negócio. O nosso ego, ele quer segurança. Vocês estão entendendo? Então hoje à noite a gente tinha que trazer uma geladeira aqui para a igreja. Aí eu olhei para o Jonathan falou, não, pastor, dá depois das 10. Eu falei assim, beleza, eu ajudo. Eu já falo rápido, porque se eu pensar, irmãos, eu vou falar assim, chama alguém para te ajudar. Mas eu já falo, não, deixa que eu vou, porque eu já me boto no sofrimento, que se eu não entrar, eu não entro mais. Entendeu? Eu vou pensar no Emanuel, vou falar, não, eu quero ficar lá com meu filho, já está até dormindo, mas não, eu quero lá com... Então o ego, ele quer segurança, vocês estão entendendo? É isso que é a alma. Só que o cara fala, é errado eu pedir para o Júnior ir buscar a geladeira com o Jonathan e eu ficar? Claro que não. Quanto o preço que eu já paguei por eles? Já dei 2 carros, fiz o Júnior ter e já não está mais com nenhum. Já deu também. Entendeu? Então, a questão, a Camila está motorizada, viu, gente? Ué, mas ela já estava. Vocês estão dizendo que o Uno não é carro, né? Vocês estão dizendo que o Uno não é carro, eu entendi. Irmãos, em um dia... Tem mistérios de Deus, né? Deixa eu falar isso aqui, coisa espiritual. Está acabando, eu vou terminar logo aqui. Só vou ler 67 pontos e eu termino. É rapidinho. A Camila, dia 24 de outubro do ano passado, ela raspou a cabeça, irmãos. Ontem, do ano passado. Foi um escândalo. A mulherada estava traumatizada, porque imagina, né? Lidar com a beleza da mulher é terrível. Tu raspar o cabelo para uma mulher é horrível. Né? Mas elas ficaram tudo bonitas, graças a Deus. Teve gente que nem o Vitor, que ficou mais bonito, né? O Vitor ficou mais bonito. Só que, irmãos, foi algo muito espiritual. Aquele dia, Camila se submeteu a algo que Deus tinha botado no nosso coração. Nós não obrigamos ninguém a raspar a cabeça, mas nós nos humilhamos diante de Deus, que é pela situação do Brasil. Hoje, nós temos uma porta no maior poder do estado em Santa Catarina. Nós estamos próximos do governador. Não tem interesse político nenhum, não faço política por interesse próprio. Eu faço para mudar a nação. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que são coisas espirituais, que as nossas humilhações chegaram a Deus e Ele abriu portas. Ele abriu portas. E a Camila sempre foi se sujeitando em tudo que a gente se movia. Ontem, exatamente 1 ano depois, 365 dias, ela está com um carro novo, sem poder pagar o carro. Ela vendeu em algumas horas o Fiat Uno. Teve alguém que comprou, irmãos, por R$ 4.300. Compraram o Fiat Uno.
Eu falei, vocês falaram a verdade, né? Ela falou, falamos, pastor. Eu falei, então tá bom. Aí o problema é da pessoa. Eu falei, tem que falar a verdade. Entendeu? Se eu fosse vender Uno, eu ia falar, cara, eu quero me livrar de um problema. Isso aqui é uma bomba. Mas eu estou vendendo por 4,5, você quer? E fizeram isso. E vendeu ainda. Vendeu. Porque sempre tem uns doidos que gostam de carro velho. E aí, compraram o negócio. Ela conseguiu o dinheiro. Ela vai quitar uma conta na Via Cred. Cessou, não tem mais dívida nenhuma. A dívida dela é comigo agora. Porque eu era o dono do Celta, que passou para o Júnior, voltou para mim, foi para ela. E agora, irmãos, mudou a vida dela. Mudou, está com tudo pago, está com carro. E aí pergunta, tá, mas como é que ia? É espiritual. Ela se submeteu, 365 dias se submetendo. Tem coisas que a gente não entende, mas o Senhor sabe. Quando ele bate o martelo no céu, a Camila fala, pastor, a igreja é uma loucura. Está tudo parado, daqui a pouco... É que nem o som. O som, ninguém estava falando de som. Quando fala, então já vamos trocar. É desse jeito, irmãos. Mas existe uma movimentação sutil que está acontecendo. O Wander também, ele nunca cresceu tanto sem dinheiro. Quando o Wander chegou e me falou, pastor, não tem dinheiro para nada. De repente apareceu máquina de solda, moto, não sei o que, ferramenta. Porque Deus faz. O Alan está com uma moto que a gente não sabe até onde, da onde que a gente pagou essa moto. Né? Eu sei que entrou dinheiro lá na Zay, o Nicolas ajudou, todo mundo ajudou ali um pouco, o Luiz ajudou também, eu acho que nem devolvemos para o Luiz. O Luiz usou o dinheiro do casamento para o Alan, né? Mas já vai voltar, viu? Vai voltar. A Gil pode ficar tranquila, viu? Fica calma, calma que vai dar boa, tem um tempo ainda, tem um tempo. Irmãos, acontece, Deus abre, mas isso não é sobre dinheiro, não é sobre negócio. Isso, irmãos, é relacionamento espiritual. Pipoca, o negócio pipoca. Sabe, as coisas acontecem de um jeito extraordinário. É espírito, não é intelecto. Não dá para explicar isso. Não dá para explicar, é espírito. Agora, na palavra de Deus, então a Camila, ela se submeteu. Ela acreditou em mim, irmãos. Ela acredita em mim todo dia. Tudo que eu cuido porque falo para a Camila, tudo que eu falo, ela faz. Se eu falo assim, ó, parei de comer açúcar, ela fala, parei de comer açúcar. Se eu falo, parei de fazer isso também. Ela é desse jeito. Deus faz, irmãos, não é eu, é Deus. Eu não faço nada, quem faz é Deus. É espiritual. É espiritual. Mas ela está honrando um pastor. Talvez amanhã eu morro, se Deus quiser. Eu não quero e eu acho que nem Deus quer. Mas se Deus quisesse, que Ele não quer, amanhã eu posso morrer. Deixa eu desligar isso aqui. Amanhã eu posso morrer. E aí? O princípio de submissão, ela cumpriu com Deus, não foi comigo. Quando eu comecei a dizimar, irmãos, meu pai falava assim, ó, vai lá, eles vão te roubar lá na igreja. Vai lá dar dinheiro para crente, meu pai falava. Se converteu antes de morrer. E dizimava, meu pai, penso eu. Entendeu? E os crentes que cuidaram dele, e os crentes que fizeram o velório dele. Então, submissão, se tem crente roubando, faz parte. Sempre tem um bandido no meio das ovelhas. É só as ovelhas sair e entender. Só que eu continuei dando. Minha aliança foi com Deus. Hoje eu sou agraciado com um bom pastor. Hoje eu estou em todas as nações com o nosso pastor. Hoje a gente tem filhos lindos. Sabe, eu vejo, por exemplo, minha família por parte de ascendência não se reúne mais. Não consegue mais reunir a família em uma mesa. Mas eu, por causa do amor que Deus tem transbordado em nós, reunimos uma igreja inteira numa ceia, amém? E conversam, e é gostoso, por quê? É espiritual, não está aqui, está aqui, ó. Então Jesus estava querendo dizer isso, olha, não fica na alma, não sirva o teu ego. Quem serve o ego, irmãos, está dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, mas não é porque ama a Deus, é porque gosta e tem zelo pelas coisas, mas não ama a Deus. Porque se ama a Deus, não vai ter dificuldade quando o pastor falar assim, ó. Irmãos, um dia o pastor José, ele falou para um pastor assim, ó. Pega o regador, olha isso, e rega toda a parte da frente da MCM aqui. Irmãos, é enorme, dá uns 4 desse terreno todo aqui, ó. Não, ele falou primeiro assim, ó, vai lá e molha a grama, dá uns 4 extensos.
Daí o pastor Ebinho falou assim, não, beleza pastor, eu vou lá, mas tu pega o regador, para tu ir regando. Não, eu não quero que tu ligue a mangueira hoje. Irmão, sabe o que ele fez? Ele foi. E era bem um dia que tinha encontro de pastores do Brasil inteiro, e todos os pastores que passavam do lado dele para chegar no galpão, falavam, Ebinho, a mangueira está lá, Ebinho, por que tu não usa a mangueira em vez de ficar com o regador? O Ebinho hoje, irmãos, ele está indo para o Cazaquistão. E o único livro de paternidade quem escreveu na MCM foi ele. Ele entende o que é paternidade, submissão. Sabe por que o pastor Zé faz isso? Porque ele humilha a mente para levantar o coração. Uma vez, a Camila deu um rolo com a Havana ficou meio carnalzinha aqui de madrugada, preparei as marmitas, tudo, cadê a balança? Camila levou para casa para pesar uma obra que ela faz para levantar dinheiro para a igreja, em casa. Eu ligo para a Camila, falei, Camila, deu B.O. lá com a Havana, cadê a balança da igreja? Era umas 11h30, irmãos, quase meia-noite. Está aqui em casa, pastor? Eu falei, tá, quem autorizou tu levar essa balança? Foi por causa do dinheiro que ela levantou que a gente comprou a balança. Mas tá bom, quem autorizou tu levar essa balança? Tinha mais gente que queria usar. Aí ela falou assim, não pastor, eu trouxe, então, tá, mas tu não deveria ter avisado. Ah não pastor, daí ela ficou braba, né? Aí subiu um pouquinho a carne, daí ela baixou e ela falou assim, tá pastor, mas então fazer o quê? Não tem o que fazer? Eu falei, não tem, pede pro Lucas aí, levanta da cama e leva a balança para ela. Não, eu tô deitado. Eu falei, tá, mas leva a balança para ela. Tá bom pastor, eu vou levar. Aí daqui a pouco ela respirou, ela pegou a balança, saíram de madrugada lá e vieram para cá. Quando chegaram aqui, irmãos, ela entregou a balança para a Havana e falou, Havana, me perdoa. Pronto. Aí a Havana já ficou constrangida, já começou a chorar também por dentro, eu acho. Porque eu não sei se chorou por fora, não estava aqui, né? E ficou emocionado, olhou para a Camila, né? A Camila me contando, e aconteceu algo muito lindo ali. Mas por quê? A Camila podia ter reclamado da Havana, mas ela se submeteu. Quem de madrugada ouve um pastor pedir para levar uma balança e leva para pesar comida? Submissão. Só que ela ensinou para a Havana amor. Agora pode ter certeza, se faltar a balança aqui, a Havana fala, fica tranquila Camila, eu peso amanhã. Porque ela foi cheia de amor. Mas foi na raiva? Foi na discussão? Foi na porrada? Não, foi no amor. Foi no amor. Então, tem várias coisas assim que é irracional, mas é submissão. Se a Camila permanecesse no ego aquele dia, ela ia deixar de ser espiritual, ela ia servir, não, já estou deitado. Entende? Então, o Jonathan, irmãos, quando eu falo assim, Jonathan, tem que fazer tal coisa, ele fala, pastor, deixa que eu paro tudo aqui e vou fazer, eu tenho que até cuidar com o que eu falo para ele. Só que são pessoas que estão crescendo, por quê? Porque estão tocando nele. É nele que estão tocando. A mente não entende, os coaches não entendem, porque os coaches trabalham com a performance da alma, não tenho nada contra, desde que não tire o Senhor do centro de todas as coisas, porque Deus é o centro de todas as coisas, não nós. Quando nós entramos no centro, acabou. Se o teu filho entrar no centro da tua vida, acabou a tua vida, porque você vai idolatrar o teu filho, e você vai acabar com a vida dele. Então, rapidinho, em 10 minutos, eu quero apontar quando uma pessoa está no ego. É um estudo vasto que eu fiz, e eu vou lendo, e eu vou te apontando aqui. Talvez você tenha alguma, talvez não tenha nenhuma, talvez tenha todas, não importa. A questão é, olhe para dentro. Olhe para dentro e veja, se eu tenho algo, é porque eu ainda estou pendendo para o ego, eu tenho que voltar para o espírito. Amém? Então, os crentes que estão na alma, eles são curiosos. Eles querem saber sobre o início da terra, o meio, sobre Jesus e sobre o fim, só que eles não são entregues. Tudo que eles querem é saber. Eles são curiosos para saber, vê muito vídeo, vê muita coisa, estuda muitos livros, mas nunca se entrega a nada, porque são curiosos, mas não entregam. Número 2, quem está na alma busca superioridade no vestir, no falar e no agir. Vestir-se bem é importante, mas quando tu precisa disso para se afirmar, ou quando tu tem que entonar tua voz para se afirmar em autoridade, está na alma. Número 3, fica ofendido quando não é reconhecido.
sempre precisa ser reconhecido. Se não for reconhecido, ele se sente por dentro ofendido. Se não entender as coisas, ele não aceita. Enquanto aqueles que são espirituais confiam na pessoa que direciona. Então, Camila, pastor, eu não entendo esse negócio da balança, mas eu vou fazer. Depois ela entendeu, meu pastor, foi tão bom que eu fiz, eu amei, eu aprendi o amor essa noite. Ela confiou em mim. Quem não está na alma, confia. Quem está na alma, vive argumentando e buscando raciocinar tudo, mas nunca tem experiência de nada. Sabe os 30 pontos do amor, mas nunca ama. Nunca ama. Sabe, eu sei todos os conceitos de um casamento bem sucedido. Só que nunca trata bem a esposa ou o marido, ou nunca está bem. Número 6, constantemente ficam frustrados e se sentem fracos, porque não conseguem compreender as coisas espirituais. Então se sentem incapazes de fazer, porque não entende, ou não tem força, e fica frustrado, porque não confia na força do Senhor. Número 7, acham que as experiências espirituais estão no intelecto, e não na forma espiritual. Saber muito e ser pouco é carnal. Número 8, vivem apegados em detalhes, minúcias. Quem é espiritual, por exemplo, a pessoa te ofendeu, né? A Vitória é especialista em ofender o pessoal, porque ela é muito rápida, então ela vai atropelando tudo, vamos, que a gente tem que fazer. Eu sei que a Vitória está trabalhando pelo casamento da Mayra, eu sei, e ela está dando a vida dela, e se esse casamento não sair bem saído, ela vai chorar a noite toda, porque ela tomou o casamento da Mayra, ela tomou o chá o aniversário da minha filha, ou qualquer casamento que ela se envolve, da Dai, qualquer um. Só que ela também é aquela que a Mayra vai provar um vestido e fala, tá doido? Tu vai para onde? Tu vai para uma, né? Tu vai para onde com esse vestido sensual aí? A Vitória é assim. Aí a Mayra podia, meu Deus, mas por que a Vitória me ofendeu desse jeito? Não é, porque a Vitória ela é muito intensa, ela é muito rápida, né? Então quando eu chego para a Vitória, não pode cobrar assim da cliente. Mas é que ela que tem que fazer assim, por que ela não se posiciona também? E ela está certa, só que o modo em que ela coloca é tão rápido e grosseiro que parece que, meu Deus. Então, só que eu, irmãos, aí eu vou colocar como que eu reajo. Não, Vitória, amém, eu te entendo. Eu não estou preocupado com o jeito que ela falou. Eu não estou preocupado com o detalhe. Mas a Vitória, não estou. É lógico que eu vou ensinar ela, porque ela vai ofender muita gente. Daí eu falo, Vitória, cuida como que tu fala, que tu vai ofender muita gente. Mas eu não estou preocupado com o detalhe, com essa minúcia, porque eu conheço o coração dela. Quem é espiritual é assim, ele não se preocupa muito. Ele não se preocupa muito com, sabe, aquele politicamente correto. Eu faço umas brincadeiras com os irmãos aqui, que se fosse depender do politicamente correto, eu era preso. Então, mas é porque o espiritual é assim, ele conhece os corações. Ele não está pisando em casca, como que eu vou falar? Ele não se preocupa com essas coisas, porque ele é puro, ele é sincero. E ele acredita que são com ele também. Número 9, nunca revelam tendem sempre a estar ofendidos. Que é esse pensamento aqui, é uma conclusão desse pensamento. Devido ao posicionamento sem mudança, são pegos por influências malignas como pensamentos duvidosos, desconfianças e confusões. Quem é muito na alma, ele está tudo bem com ele, de repente começa a ficar confuso. Ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eu não sei o que eu trabalho, eu não sei. Ai meu Deus, eu estou confuso. Só que amanhã já está tudo bem. Não, tu acorda bem, eu já sei o que eu quero da minha vida. Só que daqui a pouco começa a ficar confuso de novo. Por quê? Porque ainda tem partes na alma que governam. Eu sei que todos nós temos essa dificuldade. Uns já venceram mais, outros menos, tá? Se tu está se identificando aí, vai entendendo o negócio. É alma, tem solução. Então, costumam responder algo que não perguntamos. Vocês já viram aquelas pessoas que tu faz uma pergunta ou fala alguma coisa? Aconteceu isso com o Éder, vou expor o Éder. O Éder, eu mandei uma mensagem para ele, falando sobre Éder. Vocês viram aquele vídeo que eu mandei hoje
no Coa News, sobre o cara falando do Halloween. Foi o Éder que me mandou aquele vídeo. Aí eu vi aquele vídeo e falei, puxa vida, que negócio violento isso aqui. Aí eu falei pro Éder assim, ó, Éder, ele perguntou o que eu pensava. Eu falei, eu concordo com tudo que ele falou. Mas assim, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual antes de se preocupar com essas coisas. Primeiro vence a si mesmo e depois a gente entra nessas batalhas. Ele falou, não pastor, então, mas é que eu te mandei o vídeo, mas não é por mal, eu não te mandei porque eu passo o dia vendo essas coisas. Só que eu não falei isso, mas ele entendeu que eu falei isso. Por quê? Porque o ego dele, a alma dele deu uma sinalizada ali. E o pastor pensou isso daqui de ti. Mas eu nem pensei, entendeu? Eu só estava como força do hábito já orientando a ovelha, que eu sou muito rápido. Se a pessoa fala comigo, eu já dou uma orientação já para ir equilibrando o negócio. Às vezes nem me perguntou, entendeu? Mas a alma nossa berra, mas é porque ele foi acostumado a ser ofendido. E agora ele está saindo desse lugar em nome de Jesus. Casca grossa. A mente vive fugindo do controle, nunca tem paz. Cada dia é um pensamento diferente, uma ideia diferente. Não tem foco para ler a Bíblia. Verso 13. Sempre quando pega a Bíblia, fala assim, ó, o que eu vou meditar? Ninguém passou por isso, né? A Bíblia é muito grande, eu nunca vou entender tudo isso aqui. E quem disse que é para tu entender tudo? Mas a tua alma quer governo. Irmãos, isso aqui é uma... Eu já passei por isso, amém? Eu tentei sistematizar a Bíblia toda, eu fazia por mapas mentais, eu falei, eu vou dominar isso aqui. Aí quando eu estudei, irmãos, anos, uma hora eu parei e pensei, não dá. Porque tudo que eu estou aprendendo, quando eu ouço essa pessoa, está tudo diferente. Porque é um rio que não para. É um rio que não para, é um rio que não para. Ela vai mudando e aperfeiçoando. Então, quer saber? Eu vou me agarrar aqui. Os diretores agora eu pedi, fica em Filipenses o mês todo. Fica, repete, lê, repete, escreve. Filipenses é um bom livro. Tenha foco. Diz sempre ter prudência. Presta atenção nisso daqui. Para agir com princípios, mas na verdade age sem pensar. Faz más plantações na vida, vive indo por impulsos e usam a Bíblia para justificar as suas escolhas. É quando tem muitas pessoas que você fala alguma coisa e fala, não, eu tenho que pensar. Mas não é que ela está pensando porque ela quer fazer algo bom, é porque ela tem medo de errar. O ego, ele faz isso. O ego, ele faz tu ter medo de errar. Eu tendo a errar por escolher muito rápido. Entendeu? Às vezes eu quero ser muito rápido porque eu não quero mostrar fraqueza. Porque o ego, ele age em mim assim, ó, se eu demorar para falar, é porque eu sou fraco. Mas tem pessoas que entendem assim, ó, se eu falar rápido, eu sou fraco. Então eu tenho que pensar, ter prudência. A prudência é necessária, lógico. Só que às vezes a gente está muito preocupado com o erro. É o nosso ego. São imprevisíveis. Um dia estão em cima, outro dia estão embaixo. Sempre tem um problema que parte de si mesmo. A maioria das pessoas não entendem. Pô, mas estava tudo bem. O Lucas estava bem. O que deu agora? Ninguém entende. Sabe aquela pessoa que fica emburradinha do nada? Eu já fiz muito isso, gente. Eu sei o que é isso. Eu ficava emburrado do nada. Ego. Porque eu queria chamar atenção. É alma. Então a pessoa faz isso. Imprevisíveis. Diz sempre que os outros não entendem. Quem vive na alma vai falar assim, não, tu não me entende. Tu não entende o que eu estou sentindo, mas todo mundo entende, é infantilidade. Só que, não, tu não me entende. Não, isso daqui, ó, isso aqui eu vou ter que achar o psicólogo mor para poder me ajudar. Mas é alma, na verdade é porque o ego fica ali dizendo que as pessoas não te entendem, mas é porque tu não quer reconhecer a fraqueza. Vive nas emoções. Irmãos, eu não estou ensinando isso para ninguém, amém? É um estudo que eu tenho de 67 pontos. Não se sintam ofendidos comigo, amém? Todos esses pontos eu já tive e alguns eu luto contra. Todos, tá? Diz sempre que os outros não entendem. Vive nas emoções. Quando felizes, dizem que vão dominar o mundo. Quando estão tristes, falam, como eu queria fugir da terra. Nunca tem uma linha violenta, assim, firme. 18. Hipersensibilidade. É difícil de convivência. Tem de ficar isolado mesmo no meio dos outros. É uma pessoa que não consegue conversar muito porque a alma tem medo de se expor. Então ela fica quietinha e qualquer coisa que as pessoas falam, pensa, nossa, mas eu acho que falou para mim. Eu acho que ele passou e deu essa cutucada, foi em mim. Mas a pessoa nem sabia nada, é porque hipersensibilidade.
A pessoa é tão sensível que ela sente que tudo é para ela. Acha que tudo acontece contra si. Tem uma rejeição. Acha que todos estão rejeitando a sua autoridade. Já viu aquelas pessoas que têm a necessidade, se tu não cumprimenta ela, ela fica braba. Porque rejeitou minha autoridade, não reconheceu que eu estava aqui. Ego. No meio dos políticos, quando tu não cumprimenta um político, ele não fica brabo? Pô, nem me reconheceram. Porque a vida do político é ser visto? A vida do político é o ego. Ele tem que ser visto, é o trabalho dele. Entendeu? E aí ele fica brabo quando tu não apresenta ele. Uma vez veio um pastor aqui visitar a gente, eu não apresentei ele. Nunca mais voltou. Mas também, vai viver por ego um pastor, meu Deus do céu. Dizem estar contigo até o fim, como se fosse teu melhor amigo. Pessoas que são carnais ou almáticas, ela chega e te encosta, meu, tu é top, não, tu sabe muito, não, vamos embora, vamos junto. Tu faz uma mudança, ela rompe. Não dá para caminhar contigo, porque são muito emotivas. Ela sempre chega, é aquele velho ditado que os antigos diziam, que muitos novos também dizem, nem tudo que reluz é ouro. A pessoa, ela chega com uma impressão de ser top e depois acaba revelando que não é, mas tinha uma carência. Fazem do ego o centro da sua vida. Ao invés de se submeterem à graça de Deus, usam a graça de Deus para conquistar pessoas e fazer aquilo que querem fazer. Quem é espiritual não vive por sentimento, ponto 23, mas pela verdade. Busca sempre descobrir a verdade antes de se sentir injustiçado. Tem muitas vezes, irmãos, que acontece isso muito comigo. Eu me sinto ofendido. Mas antes de eu deixar essa ofensa cair no coração, eu converso com a pessoa. Tá tudo bem? Tal coisa que aconteceu, tu percebeu? Não, nem vi. Então tá bom. Por quê? Eu quero saber a verdade. E se a pessoa me ofendeu? Perdoa. Não tem como dar ruim. Se não te ofendeu, não fica brabo. E se te ofendeu, perdoa. Pronto, tu nunca vai ficar mal. Amém? O carnal, o que vive na alma, ele ouve alguém ou alguma notícia e já fica perturbado. Sabe quando a gente vai na TV e vê um negócio e a gente já sai desanimado? Não, o mundo não tem mais jeito mesmo. É alma. Tem, irmãos, tem muita gente boa trabalhando. Na verdade não tem, porque a Bíblia diz que vai acabar tudo. Mas tem muita coisa boa. Só que a gente desanima porque a gente olha para quem não é bom. Acha que uma experiência com Deus é espiritualidade e nunca consegue descansar na verdade. O que isso significa? Que quando vem num culto e não sente um arrepio na alma, acha que Jesus não falou. Só que esse arrepio na alma não é espiritualidade. Ele é um contato com algo sobrenatural. Mas o amor, por exemplo, eu não preciso de um arrepio na alma para dar um abraço no Lucas, mas a Bíblia diz que eu tenho que cumprimentar ele com o ósculo santo. Isso é espiritualidade. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha esposa na hora que eu sair de casa, fazer um café para ela. Eu sinto um arrepiozinho na alma para fazer um café? Não, às vezes é até chato, mas isso é espiritualidade. Então, espiritualidade não é sentir algo na alma, nos sentimentos. Deus, ele alterna, a Bíblia nos mostra isso. Para nós irmos em lugares mais profundos, ele vai alternando. Se você vê com Abraão, ele não se revelou de uma vez só, foi anos e anos, cada vez se revelando para ele dar um passo mais profundo. Então, às vezes, não anda pelo que tu sente, irmãos. Porque para sentir algo, até num centro de macumba tu sente. Até numa música bonita. Entendeu? Uma vez eu vi um show do Coldplay no DVD, no YouTube. E, cara, eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, mas é muita beleza de música, parece que até sinto um arrepio. Se eu não soubesse que aquilo não era evangélico e alguém me falasse que era de Deus, eu ia falar, nossa, que presença de Deus. Por quê? Porque a música, a melodia, a arte, ela toca na tua alma. Só que isso não quer dizer necessariamente que é espiritualidade, isso quer dizer que você teve um contato na tua alma. Então, pastor, como que eu devo fazer? Se mova pela verdade. A verdade acima de tudo. Está aqui, ó. Pastor, eu estou com medo porque a minha despensa não tem tanta comida. Tem pessoas que têm esse gatilho, sabia?
A despensa começou a esvaziar, começa a desanimar. Só que a verdade diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o celeiro não tenha mantimentos, eu te adorarei. Verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Então, não deixa a tua alma tomar conta. É Ele quem toma. A vontade de Deus acima de tudo, a verdade acima de tudo. Estou quase terminando, viu? Só falta mais 30. Gosta de conversas frívolas ou intelectualizadas, mas nunca espirituais. Nunca que tange a própria realidade. É uma pessoa que fala, mas tu vê que é vazia. Ela não tem essência, sabe? Porque ela gosta de falar muito, mas ela não participa do que ela fala. Sempre vê os outros, mas nunca parte de si. Crítico, tem muitas opiniões, mas demora muito para ajudar. Vive dando desculpas, ao invés de se posicionar. Diz que não é raso, mas vive com conversas frívolas. Né? Aquela pessoa que fala, não, eu sou espiritual, estou na igreja, mas daí sai e só fala de carro, de acidente, de política, de coisa arada frívola. São indulgentes quanto à concupiscência dos olhos. Sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas daí o homem vai ali fora, passa uma mulher bonita, tal, sensual, passa olhando o caminho todo. Negam o poder de Deus no próprio espírito, traem as próprias esposas com os olhos. Não se preocupam em ouvir músicas do mundo, porque gostam de coisas sentimentais, derramar a melancolia, porque vivem lamentando a vida, amam literatura, gostam de ter essa... Porque quando você ouve umas músicas bonitas, tu tem a sensação de transcender a realidade na terra. Parece que os teus sentimentos tomam forma, parece que você vive uma transição entre o mundo da beleza e o mundo espiritual e a miséria que tu vive. Mas na verdade é um lamber da própria alma. Tu fica ali lambendo a tua própria fraqueza, ao invés de ir para onde Deus está te apontando. Não percebe a própria condição, vive num nível elevado na alma achando que é espiritual, por causa dos sentimentos. Não, eu vou no culto, o meu culto é espiritual, porque lá o pessoal sente algo. Condenam os outros, mas nunca se veem. Tem capacidade de ter conhecimento. São muito sábios em conhecimento, mas não têm humildade para honrar as lideranças ou respeitar quem tem autoridade. Trabalham porque têm zelo, não por direção de Deus. Gostam de fazer o que querem, não o que é mandado fazer, porque vivem para trabalhar segundo o que deseja, ego. Não tem paciência para esperar Deus agir, bota a mão na frente antes de esperar Deus fazer, e ainda usam aquele jargão, Deus me disse para fazer, mas Deus não falou nada, porque quando Deus te falar alguma coisa, mas só para ti, que ninguém sente paz no que tu está falando, pode ser que não seja verdade. Se sentem melhor que os outros porque fazem mais. Quem está na alma é assim. Se sente muito bem porque, afinal de contas, eu faço muito mais que o Lucas. Eu prego todo domingo. Eu dou aula no Kids. O Lucas, o que o Lucas faz? Carnal, almático. E por contrapartida tem aqueles que não se sentem pertencentes do reino porque não fazem muito. Não, eu não faço nada na igreja, eu não sou nada. Eu seria se eu fizesse alguma coisa. Pessoa que vive pela meritocracia. Só trabalham se tiverem disposição, jamais por decisão. É aquela coisa, quando está desanimado, arria, não faz nada. Mas quando está animado, carrega um bonde nas costas, entendeu? Fala de Jesus durante horas, quando está animado. Mas quando vem no culto e não tem muito ânimo, nem dá bola para os irmãos que estão ali na frente, em vez de falar de Bíblia, não, fica quieto, porque não tem ânimo. Vive no governo da alma, porque a Bíblia diz, tende comunhão uns com os outros, falai uns com os outros acerca das coisas espirituais. Se tu não fala, tu não vive na verdade, tu vive na tua alma. Muito trabalho os perturbam. Sabe aquela pessoa, quero fazer, daí quando tu dá as coisas para fazer, ela fica perturbada, porque ela não consegue fazer nada, porque ela não aguenta a pressão. Fica na alma, não tem paciência de ir fazendo cada coisa no seu quadrado. Todo trabalho é difícil, gente. Todo trabalho bota pressão. Todo trabalho vai te fazer assim, ó, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso aqui? É desse jeito, mas acredita e vai. Vai dar certo, Deus é contigo. A confusão exterior, já estou no 44, tá? Quase acabando. A confusão exterior move o interior.
A confusão exterior move o interior. O que acontece? Tu chega num lugar onde o pessoal já viu gente brigando, da família, tu tá de boa, daqui a pouco dois tá brigando, tu vai falar alguma coisa, tu já se ira e já entra na briga também. Não, porque vocês não prestam, seus bandos de sem vergonha. A briga de família é desse jeito, tá tudo bem, daqui a pouco tá todo mundo brigando, porque a ira contagia. Tu já viste que tu tá de boa em casa, se sentindo espiritual, daqui a pouco chega a Sueli e fala, eu esqueci, sabe quando tu pediu para eu pegar o carregador hoje de manhã? Aí eu falo assim, sei, eu deixei lá. Aí tu olha assim, te dá um azedo, né? E tu quer sair no golpe. Esse é a alma. O espiritual não. O problema de fora não atinge dentro. Não, tudo bem, vamos dar um jeito, meu amor. Amanhã eu vou lá, eu uso o meu tempo. Afinal de contas, eu tenho tempo sobrando. E eu vou lá buscar esse carregador. Então, irmão, olha a minha alma gritando na pregação. Então, irmãos, a alma é desse jeito. Quando você está no ego, né? Ele reage negativamente, que nem no trânsito. Seu sem vergonha é tu e a tua mãe. O cara, ele devolve em dobro. Em vez de falar, querido, uma vez eu estava com o Alain e um cara começou a me xingar, irmãos. Mas me xingar. Eu falei, cara, me perdoa, eu não vi. Não, porque tu não pode e tal. E me xingando, sabe o que eu fiz? Eu olhei para lá e falei, não tem o que fazer. Eu levantei o vidro, fazia e o cara ficou bravo comigo, mas eu não tinha feito nada de errado. Mas eu não xingo, eu não brigo. Porque senão a tua alma toma conta, já era. Tu vai pelo sentimento, tu vai na porrada. Entendeu? E a melhor briga é aquela que tu não provoca. Então, a confusão exterior muda o interior. Esse é o que está na alma. O que está no espírito, não. Quando chega e o cara percebe que está tenso o negócio, ele é apazigua, ele é pacificador. Ele vai segurar as pontas. Não, Éder, perdoa a Vana. Eu sei que a Vana te deixou dormindo para fora ontem. Ela estava brava, mas tudo bem, hoje vai dar certo. Vamos lá conversar com ela. Chama ela para ter uma conversa com o pastor. Eu sei que a Vana não dobrou as roupas do teu guarda-roupa e deixou tudo jogado no cesto. Mas tenha paciência, irmã, ela estava cansada. Vamos lá. Então a gente trabalha para apaziguar, né? Quando se acham falhos, essa é terrível. Não, eu falhei, eu não dou conta, é muito difícil, eu vou sair da igreja, eu vou sair da obra de Deus porque eu não consigo. Porque se move pela própria força, não que Deus vai fazer através dele. Se você acha que as coisas da igreja acontecem por causa de mim ou por causa de ti, irmãos, você está na alma, não acontece por causa da gente, por causa dele, ele que faz. Nós só estamos aqui fazendo o que a gente está entendendo que ele está mandando, mas ele é o maestro. Não conseguem ver além, ficam presos na própria alma e no próprio ânimo, nunca percebe o que está por vir, nunca tem visão. Às vezes dá um desespero lá na loja, a gente começa a ver umas placas de concorrente, irmãos, dá um desespero. Eu falo para o Gerson, calma, que se eles baixar a margem, eles vão falir. A gente sabe como é que é. Tem que tentar, a gente sempre busca ver um pouco à frente, porque se a gente vê o ânimo na hora, a gente cai, a gente não aguenta. Tenta ter visão, tem que ter visão. São demorados para perdoar, demora para perdoar. Tem que assim, mas me explica porque eu quero entender bem. Mas para ter uma opinião evangélica é assim, eu tenho uma opinião da Bíblia. Alma. São apressados, não esperam Deus fazer, dá o seu próprio jeito, vai lá e pega empréstimo. Jesus, pega nós, Senhor. Em vez de esperar o Senhor montar, faz. Tendem a si mesmo e seus planos. Tem dificuldade de focar no plano dos próximos. São pessoas, irmãos, que enquanto tu está falando algo que tem a ver com ela, é muito gostosa a conversa, muito boa. Mas se tu começa a falar do plano de alguém, não quero falar sobre eu ter um carro, eu quero falar sobre o Lucas e a Daiane ter um carro. Vamos criar uma estratégia para isso? Não, legal, vamos, mas deixa eu te contar, o meu carro, a pessoa sempre puxa, porque o ego é eu no centro, meus planos, meus sonhos, minha vida no centro. Ela nunca consegue ajudar de verdade, ela sempre fica focada em si. E Jesus falou, tome a cruz, nega a sua vida e olha para o próximo. Ele falou. Tendem a si mesmo e seus planos. Tem dificuldade de focar já ali, né? A obra se torna o centro, o Senhor secundário. O cara ama vir na igreja para fazer alguma coisa, mas não porque Deus é o Deus dele. A obra de Deus se torna o centro. Os caras trabalham de segunda a segunda e falam, eu sou evangélico, mas não está nem aí para Deus, está aí para a obra de Deus.
Fazem para ser, não são para fazer. Em vez de entender que é filho, faz parte dessa casa, por exemplo, é filho amado, tem tudo, pode bater na porta da casa do pastor a hora que quiser, pode ir lá comer queijo com ele que ainda tem, e se ele quiser dormir, ele vai para o quarto, deixa tu na sala, não tem problema, dá boa, é filho. Tá, e agora, pastor, que eu sou filho, bora trabalhar, porque a gente tem muito trabalho para fazer, amém? Primeiro tu é, depois tu faz. Admite que todas as seitas devem ser destruídas, mas cria a própria seita e nunca reconhece que o que ele mesmo criou é seita. Tem aparência de humildade para ganhar o povo, mas na verdade sempre se acha certo, nunca permite ser tocado. Confia na sua própria dinâmica, mas não no milagre da presença de Deus. O maior avivalista do século XVI chama-se Jonathan Edwards. Ele lia o sermão. Ele escrevia o sermão e lia. Teve uma noite que ele pregou, lendo o sermão que ele escreveu, que as pessoas se seguravam no poste, porque achavam que iam cair no inferno, porque elas sentiam o chão abrindo. A biografia dele conta, não é sobre a tua performance, pode vir a pessoa mais simples do mundo aqui, se ela estiver alinhada com Deus, Deus vem, amém? É sobre vida com Deus e não sobre performance. Vive coletando dados, lê muitos livros, nutre muita inteligência, mas não ora muito. Na hora de orar, para, porque, afinal de contas, a oração tem a ver com os outros. Depende do ego, depende de Deus. Às vezes está com Deus, às vezes está com o poder da própria alma. Vive pelas suas próprias palavras, não pelo poder do Espírito Santo. São rasos. Dispostos a ajudar, tem prazer nisso, mas sempre derrama coisas demais. Ao invés de chegar para a pessoa e discernir o que ela está falando, estou te entendendo, pode falar, estou te entendendo. Mas isso se resolve assim, não, isso daqui é assim, 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 tu toma um chá de boldo, depois um chá de alho, depois tu toma um chá de, pega o rim do bode, daí tu bota lá e vai dar boa. A pessoa é muito rápida, ela não tem discernimento do que está acontecendo. Pessoas que estão na alma. Amam ser respeitados, mas se forem desrespeitados, se afastam, fica remoendo aquilo e se torna isolado. Porque remói muito quando é ofendido o ego. Tímidos no momento de expor a verdade. Tem medo de se posicionar porque afinal de contas o que vão pensar de mim? Protege muito a reputação. Dizem ser prudentes, mas na verdade estão se protegendo. Gostam de fazer para receber glória ou dinheiro, não porque amam ao Senhor. Buscam as suas motivações próprias, não buscam a Cristo. É como um balde pequeno que enche rápido. Faz alguma coisinha, é reconhecido, já se sente que fez muito. Mas na verdade fez uma pequena coisa. Quando os discípulos expulsaram demônios, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito bom isso tudo, mas alegrai-vos antes que o vosso nome está no livro da vida. Não se enche com essas coisas do ego. Isso que vocês estão fazendo é Deus que está fazendo através de vocês. Jesus dava no meio, irmãos. É um negócio violento demais. Ficam angustiados quando as pessoas não os enxergam, quando não reconhecem os seus feitos. Agem por sentimento. Então, se ministra sobre paciência. O cara que está no ego chega em casa e é o mais paciente do mundo, mas há 3 dias já é um cavalo. Quando fala do fim do mundo, já chega em casa e fala, não, vamos vender tudo porque Jesus já está voltando mesmo. Aí no outro dia já está querendo comprar um carro novo, porque vive naquele sentimento do impacto que o pastor causou no púlpito, mas não na palavra, porque é emotivo, precisa de mais uma palavra para poder continuar. Força natural, insubmissão, sabedoria errônea e sensações emocionais é a base do ego. Força natural, insubmissão, sabedoria errônea e sensações emocionais. As pessoas que vivem nessas 4 categorias, que é tudo que eu falei aqui, são pessoas que jamais vão ter paz na terra. Jamais. Se tu depende do sucesso da tua empresa para tu se sentir alguém, tu nunca vai se sentir alguém.
A nossa paz não pode estar nas coisas desse mundo. Eu citei para vocês a movimentação do teu ego. Agora, nós terminamos o assunto de carne, alma e cruz. Você pode discernir agora se você está no ego ou não, se o que você faz é espiritual. Nem sempre a tua vontade de fazer algo vem de Deus. Os teus sentimentos, eles podem ser abalados por influências. Você sabia que um vídeo no YouTube, uma campanha no Instagram, a moda, pode alterar teus sentimentos? Existe uma linguagem, existe a neurociência que ensina como. Então não dependa da tua mente. Dependa da palavra de Deus. Se a tua mente fala algo, vai consultar para ver se é verdade. Amém? Vai consultar. Se o teu amigo diz, separa desse homem, não vale a pena investir nele. Separa dessa mulher, essa mulher não vale a pena. Vai consultar. Vê se vale a pena por aqui, ó. Porque às vezes você está tão triste que você vai tomar a pior escolha da tua vida. Porque você não ama, você está no ego. Casamento no ego não funciona. Paternidade no ego, empreendedorismo no ego não funciona. Deus não tem como habitar onde o ego do homem entra. Eu tenho muito respeito aos homens que estudam, mas tem um movimento de coach. Por que eu pego tanto no pé dos coach? Eu gosto de coach, só que os coaches, eles têm que atualizar a forma de colocar as coisas. Tem coaches por aí, que nem o David Leonardo, que anda com carros caríssimos e ensinam as pessoas a viver bem na terra, mas não ensinam elas a negar o ego. Aí, essas pessoas daqui a pouco estão com o carro dele, se separando da esposa, porque ele ensinou isso. O ego, ele te destrói. Se tu botar Jesus no centro da tua vida, ele vai te matar, só que tu vai ter vida. A vida dele vai habitar no teu lar. Tu pode escolher a vida da tua alma caída ou a vida dele. Escolhe. Mas tenha certeza, tudo que tu construir no ego vai cair. Muitas pessoas vão olhar para ti e falar, bobinho. Mas daqui a pouco tu vai ter uma rigidez espiritual, que as pessoas vão querer que tu ore por elas 1 minuto. Vão querer que tu aconselhe elas por 10 minutos, porque elas não sabem para onde ir, porque elas vivem no ego. Pessoas perdidas, vivendo por sentimentos. Não entra nesse lugar. Eu, como pastor, estou aqui para te ensinar, não entra nesse lugar. Dependa da revelação da palavra de Deus. Dependa da revelação da palavra de Deus. Não vai na onda de homens que te ensinam a viver bem na terra. Vai na onda de homens que te ensinam a vencer a terra. A vencer a terra. A terra não é capaz de nos deter. Nós estamos subindo. Amém? Muitas coisas eu estou largando por amor do Senhor. Mas eu sinto que os meus pés estão mais leves e eu estou me aproximando mais do céu. O meu ego está sendo morto. Meu corpo está sendo esmagado. Mas eu me sinto mais perto do céu. Porque a verdade diz isso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quis finalizar hoje trazendo para você o entendimento. Hoje tu tem conhecimento suficiente para saber julgar e vai estar gravado isso daí. Pode ver quantas vezes você quiser. Quem quiser eu mando o esboço também. Tenho tudo anotado aqui, os pontos. Feche os olhos comigo, vamos orar. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como teu mensageiro. Eu expus para essa igreja e para todos que passaram por aqui, por mais doído que seja, a diferença de espírito, alma e corpo, a diferença de carnalidade e de espiritualidade, a diferença da cruz de Cristo e do desejo cobiçoso de viver bem na terra. Senhor, eu apresento todos que estão aqui ouvindo essas aulas e os que não ouviram, que vão ouvir no YouTube, que aprendam, que entrem nesse lugar espiritual chamado amor, aonde a nossa vida será negada, mas aonde a tua vida será manifesta, Senhor. Aonde a nossa boca não falará, mas os céus falará. Aonde nós, como um cordeiro mudo, vamos ir ao matadouro, mas terá um leão bradando, Senhor. Terá um leão rugindo por nós.
o testemunho da cruz, o testemunho da glória, o testemunho da ressurreição. A nossa vida vai mudar quando o nosso ego ser morto. Me ensina eu amar mais a minha esposa, me ensina eu amar mais o meu marido, me ensina eu amar mais os meus filhos, me ensina eu acreditar mais quando ninguém acredita em mim, me ensina eu afundar os sentimentos, me ensina eu afundar as afeições naturais e me ensina a entrar na tua palavra, Senhor. Eis aqui o ensinamento de espírito, alma e corpo. Colocamos diante de ti e pedimos, venha nos trazer para um novo nível de maturidade. Eu abençoo cada um que está aqui e declaro o governo do Espírito Santo, o governo da glória. Cure os corações, dê força para avançar, restaure os casamentos, restaure as alianças, restaure, Senhor Deus, o filho empreendedor. Retire o desânimo e coloque ânimo, retire a tristeza e bota alegria, e ainda que nós passarmos por angústias, por fora estaremos muitas vezes agredidos, machucados, mas por dentro renovados, por fora perplexos, mas jamais desanimados, porque Tu nos renova, Tu nos coloca num lugar mais alto, Senhor. Eu libero isso sobre a Tua igreja, libero essa graça poderosa, que traz o governo além das diversidades. Não é uma doença que dita o nosso fim, não é um diagnóstico médico, não é uma situação financeira menos abastada, não é uma alta dívida. O que dita o nosso fim é a Tua palavra, e se Tu dissesse que Tu vai cumprir a boa obra, Tu vai cumprir a boa obra. E nós queremos nos submeter agora e pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade nessa terra, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, te encha com graça e com glória. Não vá sem dar um abraço em alguém. Se alguém quiser oração por qualquer situação, seja sobre saúde, casamento, paternidade, qualquer dúvida, emprego, eu vou ficar aqui uns minutos aqui na frente para poder atender, amém? O Lucas vai ficar aqui junto comigo para estar orando junto. Fica aqui esperando. Deus abençoe em nome de Jesus.